Olá, queridos ouvintes. Bom, hoje nós vamos apresentar um trabalho com o tema Uma análise exploratória de dados do Campeonato Brasileiro Série A de 2003 a 2020. Antes de nos apresentarmos, precisamos mostrar mais ou menos um sumário do que compõe o trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre a apresentação do grupo e o nome do projeto. Depois vamos falar sobre a apresentação da organização responsável pelo Brasileirão, área de descrição do problema, proposta analítica, dados disponíveis, análise exploratória e os resultados pretendidos. Começamos pela apresentação do grupo. Bom, antes de mais nada, é um prazer poder falar com vocês estarem ouvindo. O nosso grupo é composto por Bruno Luigi, que é o do primeiro quadrado, Guilherme Soares, que é do segundo quadrado, Tabata Amaral, que é do terceiro quadrado, e eu, Ryan Christopher, no quarto quadrado. Nós somos estudantes de Ciências de Dados na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estamos atualmente no segundo semestre. Esse trabalho é destinado para a matéria do Projeto Aplicado 1. E bom, falamos o tema do trabalho, mas devemos também falar sobre o trabalho. O tema, uma análise exploratória de dados do Campeonato Brasileiro Série A, de 2003 a 2020, é mais ou menos assim. É uma proposta que consiste em uma análise exploratória de dados do Campeonato Brasileiro de Futebol, utilizando um conjunto abrangente de dados. Pretende-se revelar padrões, tendências e insights sobre o desempenho das equipes ao longo das duas últimas décadas, contribuindo para uma compreensão mais profunda do futebol brasileiro e fornecendo ferramentas estratégicas para gestores, técnicos e entusiastas do esporte como a gente. Bom, mas já que vamos analisar o nosso tão querido Campeonato Brasileiro Série A, devemos falar sobre o responsável por ele, que é a CBF. Então, a CBF, que é a Confederação Brasileira do Futebol, ela foi fundada em 1914 e é afiliada à FIFA e à Conmebol, e é a entidade máxima responsável pela organização e administração do futebol no Brasil. Sob a sua gestão, o Campeonato Brasileiro é uma das competições mais relevantes do país, operando como uma empresa esportiva completa, com responsabilidades que vão desde a definição dos regulamentos até a gestão de direitos de transmissão e desenvolvimento de jovens talentos. Área do problema. O nosso objetivo é analisar o Campeonato Brasileiro de Série A de 2003 a 2023, para entender os fatores que influenciam o desempenho das equipes. Vamos identificar padrões, tendências e correlações que expliquem variações dos resultados, classificações e artilharia, capturando os detalhes que moldaram a competição. Temos alguns exemplos de análise, tais como análise por ataque e defesa. Vamos examinar os clubes que mais marcaram e sofreram gols, analisando a média de gols por partida. Isso nos ajudará a entender o impacto dessas estatísticas no resultado dos jogos. Análise de pontuação do Brasileirão. Vamos exibir os clubes com melhor e pior pontuação em todas as edições. Esses números indicarão a pontuação máxima e mínima dos clubes ao longo dos anos. Análise de resultados e campeões. Identificaremos o número de vitórias, empates e derrotas dos clubes que participaram no Brasileirão. Além disso, vamos avaliar quais clubes tiveram a maior pontuação em uma edição e se sagraram campeões. Proposta analítica tem como objetivo explorar o Campeonato Brasileiro de Futebol realizado entre 2003 e 2020, sob a gestão da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Queremos desvendar padrões, identificar tendências e fornecer insights valiosos sobre o desempenho das equipes, a evolução do torneio e os eventos únicos que marcaram esse período. Dados disponíveis. Os dados que vamos analisar estão disponíveis no Kaggle e foram coletados por Adão Duque, que é um analista programador. O conjunto de dados inclui informações detalhadas sobre 8.404 partidas do Brasileirão entre 2003 e 2023, divididas em 4 arquivos CSV. Esses arquivos abrangem estatísticas de chute, posse de bola, cartões, gols e outras informações relevantes. Análise exploratória. Neste projeto, realizaremos uma análise detalhada do Campeonato Brasileiro de Futebol, porém definimos algumas áreas de foco, que são elas: ataque e defesa, onde analisaremos os clubes que mais marcaram e sofreram gols, entendendo a média de gols por partida e o impacto dessas estatísticas nos resultados dos jogos. Pontuação geral. Vamos identificar os clubes com a melhor e pior pontuação em todas as edições, destacando a pontuação máxima e mínima ao longo dos anos. Resultados por percentual.
Examinaremos o número de vitórias, empates e derrotas dos clubes que participaram do campeonato, fornecendo uma visão clara de seu desempenho. E por fim, campeões. Avaliaremos quais clubes alcançaram a maior pontuação em uma edição específica do campeonato e se sagraram campeões. Na nossa análise de resultados por equipe, ressaltamos os clubes com maior participação no torneio, onde conseguimos investigar o aproveitamento de cada clube e suas participações durante o campeonato. No nosso gráfico de gols sofridos, nós temos o Fluminense, Atlético Mineiro e o Flamengo, que são os times que mais sofreram gols em toda a edição do Brasileirão. Mas, ao mesmo tempo, eles são os times que estão entre os 10 que mais marcaram gols também. Na análise de gols marcados no Brasileirão, nós utilizamos um gráfico de barras, onde o eixo Y nós temos o nome dos times e no eixo X a quantidade total de gols marcados. Utilizamos a técnica de agrupamento para determinar o total de gols marcados por cada clube e no gráfico nós também apresentamos os 10 clubes com os ataques mais eficazes ao longo de toda a edição do Brasileirão, sendo o nosso top 3 Santos, São Paulo e o Flamengo. Temos também o percentual de resultados por equipe. Quando visualizamos a análise no gráfico, observamos que a distribuição do aproveitamento dos clubes é mais coerente do que a análise baseada apenas nos números de vitórias, empates e derrotas. Podemos dizer que apenas 31,8% dos clubes são mais vitoriosos do que perdedores. Análise de campeões do Brasileirão. Exterminamos os campeões através dos clubes que mais pontuaram em cada torneio. Depois, é realizado o merge do dataframe dos campeões com o dataframe dos pontos totais para que o novo dataframe de campeões tenha mais dados já analisados. É calculado o aproveitamento de cada campeão por torneio e extraído o ano do torneio pelo próprio código do torneio. Neste caso, é utilizado o método extract, usando uma expressão regular para retornar apenas números de descrição e depois convertê-los em inteiro, com o método astype. Análise de campeões do Brasileirão. Por meio de um gráfico de barras, foram plotados os aproveitamentos dos campeões de cada edição do Campeonato Brasileiro. Para essa plotagem, foi utilizada a função capplot. A propriedade kind foi empregada para definir o tipo de gráfico a ser plotado. Além disso, o método test foi utilizado para adicionar as percentuais na barra de aproveitamento de forma interativa, visando proporcionar uma melhor visualização da informação. Resultados pretendidos. Quando a discussão é aproveitamento médio para ser campeão do Brasileirão, os dados indicam que tal aproveitamento é de 66,61%. Portanto, um clube que briga por título deve alcançar no mínimo esse aproveitamento numa edição do Brasileirão. Agora, quando se trata de número de derrotas ou vitórias, o assunto fica mais interessante. Dos 44 times que disputaram o campeonato esses anos, 30 deles têm mais derrotas do que vitórias em seu currículo. Assim, podemos dizer que apenas 31,8% dos clubes são mais vitoriosos do que os perdedores. O grande número de vitórias é o que leva o time à glória. E no final das contas, o objetivo de todos os times do campeonato é serem campeões. Veremos quais conclusões podemos fazer sobre os campeões. O projeto Uma Análise Exploratória de Dados do Campeonato Brasileiro Série A, dentre o período de 2003 ao ano de 2020, visa identificar padrões e tendências no desempenho das equipes ao longo de 2 décadas. A análise abrange aspectos como ataque e defesa, pontuação, resultados e campeões do Brasileirão, proporcionando insights valiosos para os gestores, técnicos e entusiastas do futebol, enriquecendo a compreensão do esporte e oferecendo uma melhor perspectiva informada sobre seu desenvolvimento ao longo do tempo.